Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãos. Melhor. É um privilégio estarmos aqui hoje na casa de Deus e muitas vezes nós levamos isso sem pensar como que é um privilégio mesmo termos a liberdade de nos reunirmos aqui para louvarmos ao Senhor e também pararmos as nossas vidas corriqueiras, aquele ciclone vendaval que é a nossa vida, como somos ocupados, as distrações do dia a dia, realmente pararmos um pouquinho durante a nossa semana para refletirmos um pouco sobre a palavra de Deus e aprendermos algumas coisas que Ele quer nos ensinar. Então hoje temos o privilégio, irmãos, de lermos no texto Lucas 5, de 17 a 26, eu vou pedir para os irmãos já abrirem a Bíblia. E eu peço que nessa leitura, que os irmãos realmente tentem focar, prestar bastante atenção no texto, imaginar a cena que vai se desenrolar perante os nossos olhos. Lucas 5, de 17 a 26. Certo dia, quando ele ensinava, estavam sentados ali fariseus e mestres da lei, procedentes de todos os povoados da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. Vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca e tentaram fazê-lo entrar na casa para colocá-lo diante de Jesus. Não conseguindo fazer isso por causa da multidão, subiram ao terraço e o baixaram em sua maca, através de uma abertura, até o meio da multidão, bem em frente de Jesus. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: Homem, os seus pecados estão perdoados. E os fariseus e os mestres da lei começaram a pensar: quem é esse que blasfema? Quem pode perdoar pecados, ao não ser somente Deus? Jesus, sabendo que eles estavam pensando, perguntou: por que vocês estão pensando assim? O que é mais fácil dizer? Os seus pecados estão perdoados? Ou levante-se e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Imediatamente ele se levantou na frente deles, pegou a maca em que estivera deitado e foi para casa louvando a Deus. Todos ficaram atônitos e glorificavam a Deus e cheios de temor diziam: hoje vimos coisas extraordinárias. Vamos orar. Senhor, muito obrigado porque temos a oportunidade de nos achegarmos às Escrituras, à Tua Palavra, e lermos esse registro impactante da cura desse paralítico, ó Pai. Nos ensina hoje à noite, abre os nossos corações, os nossos olhos, os nossos ouvidos, faz-nos escutar a voz do Teu Espírito hoje, ó Pai. Apesar das nossas imperfeições, dos nossos pecados, retira qualquer distração hoje da nossa mente, Senhor, e fala conosco. É isso que nós oramos e pedimos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, é muito importante, sempre que a gente lê a Bíblia, a gente tentar se situar dentro do contexto. A gente às vezes cai de paraquedas no texto e a gente tem que se perguntar o que estava acontecendo aqui, onde que Jesus estava, por que ele está falando, com quem que ele está falando. Então, para a gente realmente dar uma paradinha e entender o contexto, nessa época, Cristo já tinha passado algum tempo na Judéia, que era a parte lá de Jerusalém, se vocês forem olhar o mapa, a parte sul do reino de Israel. E Cristo tinha passado muitos meses lá pregando, e isso está mais no Evangelho de João. E aqui ele vai ao norte, na Galiléia, e ele está começando a pregar. Ele está dando uma volta pelas cidades principais da Galiléia, ensinando, e a Bíblia fala que o poder de Deus estava com ele para ele fazer milagres. Então, logo imediatamente, antes dessa cena,
onde a gente vai ver Jesus dentro de uma casa lotada, ele tinha feito a pesca milagrosa. Vocês lembram que ele mandou os discípulos saírem e jogarem a rede, depois eles passarem a noite inteira tentando pescar e não tinham pego nada. Ele também tinha curado um leproso, e todas as pessoas daquelas regiões, e até gente lá da Judéia, onde ele tinha ministrado antes, alguns meses antes, estava seguindo ele. Então a multidão tinha presenciado esses milagres e estava atrás de Jesus. E um detalhe importante, nesse ponto do ministério de Cristo, você vê durante os evangelhos que Cristo ele realmente ataca muitos fariseus, que eram os líderes religiosos da época. Mas até aqui, Cristo não tinha batido tanto de frente com eles ainda. Eles ainda não tinham começado a sua militância contra Jesus. Eles realmente estavam interessados no que esse mestre, no que esse homem estava falando, ensinando e fazendo. Então, quando a gente entende mais ou menos essa cena, a gente não estranha que a casa estava lotada, a gente não estranha que tinha uma multidão, né? E a gente pode então colocar dentro desse contexto o que acontece nessa passagem. E podemos aprender muitas lições com o texto de Lucas 5, 17 a 26. A primeira lição que nós temos a aprender é que a obra de Deus chama atenção. Irmãos, o versículo 17 e 19, eu vou ler novamente. Certo dia, quando ele ensinava, estavam sentados ali fariseus e mestres da lei, procedentes de todos os povoados da Galileia. Não era gente só daquela cidade, como eu disse, todos os povoados da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. Vieram alguns homens, trazendo um paralítico numa maca, e tentaram fazê-lo entrar na casa para colocá-lo diante de Jesus. Não conseguindo fazer isso por causa da multidão, subiram ao terraço e baixaram em sua maca, através de uma abertura, até o meio da multidão, bem em frente de Jesus. Notem quantas vezes ele fala multidão. Ele fala no mínimo 3 vezes, multidão, multidão, multidão. Era muita gente interessada em ver o que Cristo estava falando, porque a obra de Deus, ela chama a atenção. A casa estava lotada, impossível de se entrar. E a verdade é, irmãos, que as pessoas têm uma grande vontade de ver milagres. Eu tenho vontade de ver milagres. Nós aqui oramos porque nós queremos ver milagres. Só que temos nessa passagem uma verdade tão rica sobre a importância verdadeira dos milagres. Igrejas que pregam milagres, se você for ver, sempre estão lotadas. Tem muita gente, infelizmente, muito cristão, até que eu conheço na minha caminhada cristã, que fica alimentado querendo somente ver os milagres. Eu quero ver o milagre físico, parece que ele é alimentado. E não é errado nós queremos ver os milagres, irmãos. Lucas 23, 8, fala até que Herodes queria ver milagre, porque isso está dentro do ser humano. A gente sente uma atração inexplicável pelo sobrenatural, por vermos alguma coisa diferente aos nossos olhos. Só que a gente muitas vezes não entende que o milagre físico é apenas uma ferramenta. O milagre físico, que nós tantas vezes buscamos e que Deus realmente faz hoje em dia, e temos que pedir por isso, mas ele é apenas uma ferramenta. O foco de Deus não é no físico, e sempre é no espiritual. O milagre é uma ferramenta de Deus para apontar para Cristo. E é por isso que Cristo fazia tantos milagres, para apontar para a autoridade dele e para mostrar que ele era Deus. Ele era apenas uma ferramenta. O milagre físico era apenas uma ferramenta. Quer saber mesmo? Você quer parar hoje e ver um milagre? Hoje, quer ver um milagre? Olhe para o lado. Não olhe para mim, olhe para o lado. O maior milagre que existe nesse mundo é o que Cristo fez na minha vida e na sua. O milagre espiritual de ter
pego um pecador, inimigo, caído, rebelde, e trazido esse pecador para Ele. Você vê que Cristo, Ele não está tão preocupado em fazer um milagre físico nesse caso. Ele primeiramente vai endereçar o que é sempre primordial para Deus, que é o espiritual. Então, irmãos, se a obra de Deus sempre chama a atenção, se a obra de Deus, o foco está no espiritual, se o milagre maior que deve chamar a atenção do mundo é o espiritual, eu pergunto para a gente, será que a obra da nossa igreja aqui, será que a obra da sua vida está chamando a atenção? Será que a sua obra está trazendo pessoas para Deus? Se não, por que não? O que está de errado? Segunda verdade, irmãos, que aprendemos através do texto, é que sempre existe um jeito de encontrarmos a Deus. Deus sempre prepara uma maneira de nos colocar diante dele. Se você for parar para pensar fisicamente, era humanamente impossível aquele paralítico encontrar Jesus. Como ele ia se locomover? Pense nisso. Ele é um paralítico. Ele não ia conseguir se arrastar a tempo de chegar perto de Jesus. Como ele passaria principalmente pela multidão? Fisicamente, humanamente, impossível. E ainda mais, como que ele, um paralítico, alguém com uma deficiência, rejeitada por aquela sociedade, considerada ralé, como que ele justificaria uma audiência com aquele homem tão requisitado que era Cristo? Lucas 18, 27 nos diz, os impossíveis de Deus, os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. E Deus tinha preparado uma maneira. E a maneira era, ele tinha preparado um telhado e amigos. E de uma forma muito parecida, irmãos. Não sei por que você está aqui hoje, não sei o que você vem buscar aqui dentro da igreja hoje, se o seu foco era, puxa, eu preciso de alguma coisa de Deus, saiba que Deus preparou uma maneira de você encontrá-lo. Deus sempre prepara uma maneira da gente se colocar aos seus pés, igual ele fez com esse paralítico. A terceira lição que nós aprendemos com esse texto, versículos 18 e 19, vou ler novamente. Vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca e tentaram fazê-lo entrar na casa para colocá-lo diante de Jesus. Não conseguindo fazer isso, por causa da multidão, subiram ao terraço e o baixaram em sua maca, através de uma abertura, até o meio da multidão, bem em frente de Jesus. Terceira lição, irmãos, que aprendemos é a importância de termos e de sermos bons amigos. Deus usou os amigos daquele paralítico para o apresentarem a Jesus. E se você for parar para pensar, não foi fácil carregar aquele homem. Não foi fácil tentar levar ele para o meio de uma multidão e ser rejeitado. Não foi fácil acharem uma maneira de apresentar aquele paralítico a Cristo. A verdade, eles não tinham nenhuma recompensa por aquilo. Eles não tinham nenhum incentivo para terem feito tanto esforço para colocar aquele paralítico diante de Jesus. Eles não tinham nada que fosse recompensado a eles de forma física. Não iam ganhar dinheiro, não iam ganhar reconhecimento, não iam ganhar nada. Mas essa é a verdadeira amizade. Quando você serve as pessoas por amor, quando você identifica as necessidades das pessoas ao seu redor e você serve elas. Eles foram persistentes e até criativos. Marcos 2, que é o texto paralelo a Lucas 5, conta também essa história. E na verdade ele fala
que os amigos desse paralítico despedaçaram, quebraram o telhado. E na verdade, as casas lá naquela época, elas não eram igual às casas de hoje. Os telhados não eram, sabe, pontiagudos, assim, triangulares, igual são hoje. A parte de cima da casa era como se fosse uma laje e era utilizada pela família, ou para deixar comida ou frutas secando, ou até para às vezes receber visitas, que eles montavam um tipo de um shelter, de um refúgiozinho lá em cima, e as pessoas podiam ficar naquela casa, lá no telhado. Então, se você olhar fotos, tem tetos de madeira com argila em cima, ou barro, e tem também aqueles que são de pedras misturadas com argila, naqueles telhados. Independente de como era o telhado daquela casa, aqueles amigos pararam e despedaçaram aquele telhado com as próprias mãos para colocar aquele paralítico aos pés de Cristo, diante de Jesus. Na verdade, eles nem pensaram assim no problema que ia ser, porque o dono da casa ia ficar louco com eles. Imagina a sua casa. E desce alguém do telhado, você olha para cima, tem um buraco. Eles provavelmente iam ter que gastar todo o tempo depois ainda para consertar, para reparar aquele telhado daquela pessoa. Mas nem isso atrapalhou eles. A missão deles era tão importante e o objetivo era tão explícito dentro do coração deles: eu preciso colocar esse homem aos pés de Cristo. E nada pôde impedir que eles assim o fizessem, né? Então a gente tem que se perguntar, vendo esse exemplo de amizade, vendo esse exemplo de serviço, vendo esses amigos e o sacrifício deles, a ingenuidade, a criatividade e a persistência deles, a gente tem que perguntar: como somos nós como amigos? Somos igual a eles? Fazemos de tudo para arrastarmos as pessoas e colocá-las ao pé de Cristo? Aliás, quem você busca para ser seu amigo? Qual o crivo que você usa para eleger alguém como seu amigo? Porque se não for você buscar amizades que te levam para o pé de Cristo, que te colocam diante do altar de Deus, que levam a sua vida para mais perto do nosso Salvador, será que vale a pena mesmo investir nessa amizade? A triste realidade, irmãos, é que muitas vezes as nossas amizades nos afastam de Deus. As nossas amizades nos puxam para longe de Deus. E temos que parar e analisar. Temos que fazer tudo para ficarmos próximos das pessoas que nos levam para perto de Cristo. A quarta lição, irmãos, que aprendemos aqui, nessa passagem, é que Deus não faz aquilo que a gente espera. Olhamos o versículo 20. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: homem, os seus pecados estão perdoados. Para um pouquinho. Olha a situação. A gente já disse que a preocupação de Jesus era espiritual e não física, né? Mas vocês acham, honestamente, pensando que aquele paralítico tinha ido para frente de Jesus porque ele queria ser curado espiritualmente? A maior chance é que não, é que ele estava esperando ser curado fisicamente. Ele era um paralítico. Cristo já tinha feito muitos milagres. Todo mundo tinha visto Cristo curar pessoas, leprosos, fazer coisas sobrenaturais, extraordinárias. A expectativa dele provavelmente era: Cristo vai me curar. A expectativa dele crescendo, a multidão, não consigo entrar, ele batendo no desespero: Deus, como que eu vou chegar perto de Cristo? Ver os amigos, vão lá, destelham um telhado, baixam ele faz o rapelzinho lá para o meio, à frente de Cristo, chega lá todo empolgado e Cristo fala assim: olha, seus pecados estão perdoados. Aquele paralítico deve ter falado: hã? Como assim? É curioso
que Jesus não curou ele imediatamente. É curioso, no mínimo a gente tem que parar e pensar, gente, por que Cristo fez dessa forma? A preocupação de Cristo era no espiritual e não no físico. Enquanto a maioria esperava algo espetacular, Cristo fez algo que não era visível aos olhos. Ele perdoou os pecados daquele paralítico. Então, mesmo com Cristo dando essa enrolada, né? Fazendo isso, ele fez como um propósito, irmãos, para nos ensinar que ele não trabalha do nosso jeito. Ele não faz o que a gente espera. Eu não sei o que você está precisando de Deus. Se você precisa que Deus te pegue, te chacoalhe, te livre de algum vício, que Ele faça alguma coisa tremenda na sua vida, que te converta, que mude o seu coração. Uma coisa eu tenho certeza, irmão, coloque seu pedido perante Deus, mas não pense que você sabe como Ele vai trabalhar, através de quem Ele vai trabalhar, porque Ele faz as coisas do jeito dEle, no tempo dEle. Eu sei que tem gente aqui que hoje faz meses que está desempregado, que faz meses que se ajoelha diante de Deus pedindo, Deus, por favor, me ajuda a prover para minha família. Saiba, irmão, que Deus tem o seu tempo e Ele trabalha da forma dEle. Eu sei que tem gente aqui que tem problemas dentro do casamento, que parece que tem uma agonia lá dentro do matrimônio, alguma coisa que não se encaixa, algo que não está certo, e que existe um sofrimento nesse relacionamento, irmãos. Confie, como já vimos, Deus vai arranjar uma maneira de vocês encontrarem Ele, e Deus trabalha do tempo dEle, no tempo dEle e do jeito dEle. Temos que ter paciência e nos conformar com o jeito que Deus trabalha, e deixar isso para Ele. Será que temos buscado as coisas do nosso jeito ou do jeito de Deus? Quinta lição, irmãos, que temos ao olharmos esse texto é vermos que a obra de Deus, ela sempre será atacada. A obra de Deus, tanto lá com Cristo, quanto hoje em dia, será atacada. Versículo 21 diz: os fariseus e os mestres da lei começaram a pensar, quem é esse que blasfema? Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Vamos nos colocar na cabeça daqueles fariseus. Se tinha uma coisa inconcebível na cabeça daqueles homens religiosos, é de que um ser humano, um homem, pudesse se equivaler a Deus, pudesse ser Deus. Então, quando Cristo fala assim, seus pecados estão perdoados, eles ficam loucos. Quem é esse que blasfema? Quem é esse que tem a presunção de se equivaler a Deus? Quem é esse que ousa dizer que pode perdoar pecados? Somente Deus pode fazer isso. Eles não tinham percebido que os milagres que Cristo vinha fazendo eram para apontar para a sua divindade, era para apontar para a sua autoridade, era para apontar para que Ele era Deus. Era uma ferramenta que Ele usava. Quem era aquele homem que podia perdoar pecados? Só Deus podia perdoar pecados, não? E é curioso, irmãos, que sempre que Deus começa a fazer sua obra, a gente encontra resistência. Aparece alguém para atacar. Aparece alguém para duvidar. E às vezes internamente, olhe esse contexto. Os fariseus eram os religiosos. Deus começa a fazer a obra, temos resistência de todos os lados, inclusive do lado religioso. As pessoas às vezes que estão sentadas ao nosso lado, que têm anos de caminhada dentro da igreja, podem às vezes oferecer resistência para aquilo que Deus está fazendo. E é nosso dever, irmãos, estarmos prontos para combater isso. Isso nunca deve atrapalhar os nossos planos de seguir no serviço da obra de Deus. Será que essa igreja está pronta para defender
se defender dos ataques? Ou será também que às vezes a gente é os próprios fariseus? E a gente coloca os impedimentos e a resistência para que Deus faça a sua obra. Na continuação do texto, nós vamos vendo uma das partes mais interessantes dos evangelhos. E eu confesso que por muitos anos eu li essa passagem e eu não entendia. Eu li essa passagem quando Cristo fala e ele lança a seguinte pergunta: o que é mais fácil? O que é mais fácil? Jesus enxerga o que está no coração dos fariseus. E o que ele quer dizer com essa pergunta? O que é mais fácil dizer? Vamos ler o versículo. O que é mais fácil dizer? Os seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande. A pergunta que ele está fazendo é mais ou menos assim: o que é mais fácil dizer sem ter que provar? O que é mais fácil eu falar que eu não tenho que gastar tempo provando para vocês? A cura espiritual, ela não era alguma coisa visível. É fácil Jesus virar para aquele paralítico e falar: seus pecados estão perdoados. Qual a mudança que você vai enxergar no paralítico? Visivelmente, exteriormente? Nenhuma. Não há mudança ali. Não há algo que acontece diante dos olhos. E Cristo não tinha como provar isso para os fariseus. Mas ele viu que era isso que estava resistindo, que estava dentro e fervendo dentro do coração dos fariseus. Então assim, olha, é difícil falar da cura física, porque isso eu preciso provar diante dos olhos dos fariseus. É fácil falar de pecados, difícil é eu fazer a cura, porque aí eu tenho que provar. Se Cristo fala assim: levanta-te e anda, vai para casa, e nada acontece, ele é provado que ele não tem o poder. Então Cristo faz o seguinte: ele cura o paralítico para provar que ele também tem poder para perdoar os pecados. Então o que é mais fácil? Seus pecados estão perdoados? É fácil falar, para vocês saberem que eu tenho o poder de perdoar esses pecados, então eu vou fazer o difícil. Eu vou fazer esse homem paralítico se levantar e ir para casa. Então isso é difícil provar. Então levanta-te, anda, vai para casa. O que aconteceu? O paralítico se levantou. Isso cala os fariseus. Cristo usa o ataque e a dúvida dos fariseus para então calá-los. A última lição, irmãos, que aprendemos desse texto é que Cristo sempre sai vitorioso. Nós podemos ter essa certeza. Independente do que acontece em nossa vida, Cristo será glorificado. Cristo usará tudo para o nosso bem, para a sua glória. A vitória sempre pertence a Cristo. O paralítico sai curado. Cristo praticamente cala a boca dos fariseus que o contestaram. E o milagre que ele faz aponta para o seu poder, aponta para a sua autoridade, não só sobre o mundo físico, mas sobre o mundo espiritual. E o versículo 26 nos diz: todos ficaram atônitos. Todos ficaram atônitos e glorificavam a Deus. E cheios de temor diziam: hoje nós vimos coisas extraordinárias. Extraordinárias. Cristo sempre sai vitorioso, irmãos. Então, só recapitulando, aprendemos nessa passagem que a obra de Deus sempre chama atenção, que sempre existe um jeito de encontrarmos a Deus, de que é importante termos e de sermos bons amigos, que Deus não faz o que a gente espera, que a obra de Deus sempre será atacada, mas que Cristo, a despeito disso, sempre sai vitorioso. Irmãos, temos que parar sempre que nós estudarmos a Bíblia, sempre que podemos nos achegar às Escrituras Sagradas, sabendo que essa é a palavra de Deus, e nos perguntar: o que isso tem a ver comigo? Como que eu torno isso algo prático? E de uma certa forma, na história de Deus, vemos a nossa história e a minha história, sua história. E esse paralítico, a história dele se assemelha muito com a minha, se assemelha muito com a sua.
Por quê? Porque sozinhos, igual aquele paralítico, nós somos incapazes de chegarmos a Deus. Que Cristo, Ele também faz um milagre na nossa vida através da salvação. Que os nossos pecados em Cristo Jesus, pregado naquela cruz, derramado seu sangue, ressuscitado, para que quando Deus olhar para o nosso pecado, olhar para aquilo de mais sujo que você tem no seu passado, para aquele hábito mais escondido que você tem, para aquilo que mais você esconde dentro da sua mente, que você não quer que Deus veja, para que quando Deus olhar para aquilo, se nós estivermos em Cristo, com a nossa vida rendida aos seus pés, Ele não vai nos ver, Ele vai ver Cristo, Ele vai ver o milagre da salvação dos nossos pecados perdoados. Com o perdão, irmãos, vem liberdade. Com o perdão, estamos livres. No final da passagem, a gente vê que o homem volta para casa glorificando a Deus por tudo que foi feito naquele dia. Versículo 25 fala: imediatamente, ele se levantou na frente deles, pegou a maca em que estivera deitado e foi para casa, louvando a Deus. Ele abriu a boca e saiu louvando a Deus por aquilo que ele viu. Mesmo que Deus não fez o que ele esperava inicialmente, ofereceu perdão de pecados, depois fez um milagre, ele entendeu que ali houve redenção e ele saiu glorificando a Deus. E eu pergunto hoje então, irmãos, e cada um tem uma história diferente, cada um está num momento da vida diferente, cada um está enfrentando problemas diferentes, mas eu paro para perguntar: você já experimentou esse milagre de Deus na sua vida? Qual que é a sua paralisia? O que é que você precisa que Deus cure? O que é que você precisa que Deus faça? Você precisa de perdão? Você já experimentou esse milagre na sua vida, irmãos? Então eu te pergunto, se você realmente já experimentou desse milagre, se Cristo já tirou a sua paralisia, quanto você tem feito para arrastar e levar outras pessoas para Cristo? Quantas pessoas que ainda são paralíticas você tem arrastado para os pés de Cristo? Quantas? E se você ainda não experimentou desse milagre, se você ainda se sente como um paralítico, se você ainda não consegue andar de verdade, eu te pergunto, o que você está esperando? Com o que você está gladiando com Deus na sua mente? Porque o que vale a pena ficarmos nessa condição de paralisia, presos aos nossos hábitos, enraizados no nosso pecado, na lama, no fundo do poço? Irmãos, o que estamos esperando? O que você está esperando? Não perca uma oportunidade. Não perca a oportunidade que Deus está te dando. Como dissemos, Ele sempre arranja um jeito de ser encontrado. Pode ser para você nessa noite aqui. Tenha fé, irmãos. Coloque, deposite a sua esperança na cruz de Cristo, no Salvador, naquele que era Deus encarnado e naquele que morreu pelo seu e pelo meu pecado, irmãos. Saia daqui hoje, caminhando pela primeira vez. Essa é a minha oração, essa é a minha mensagem. Que Deus possa fazer realmente milagres físicos, mas também espirituais em nosso meio. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, ó Pai, pela Tua bondade, pelo Teu poder, pela Tua autoridade, ó Pai, porque o Senhor está aqui no nosso meio, Senhor, agindo, Senhor. Quando olhamos para o lado, vemos os milagres de conversão que o Senhor já fez.
Os milagres físicos também, ó Pai. Nós vemos a Tua mão agindo aqui no nosso meio, Senhor. Continua a fazer isso, Pai. Traz pessoas para Ti, Senhor. Ajude-nos a sermos bons amigos e arrastarmos as pessoas, ó Pai, para os Teus pés, Senhor. Que possamos sair daqui, hoje à noite, mais perto de Ti, ó Pai. Com as vidas rendidas a Ti, Senhor. E sabendo, ó Pai, que o Senhor é o nosso Deus, poderoso para caminhar conosco e para nos livrar e curar, tanto físico quanto espiritualmente, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém.